Transição permanente. A conversa na praça. A finitude de tudo. Somos apenas um breve instante do tempo. A chuva começa. Pode ser que o rio encha. Certeza não existe. Pessoas correm, viver, sentindo a impermanência e a passagem do tempo. Cheguei, foi sexta-feira, 4 horas da tarde, que eu falei pra você, da casa do meu irmão. Aí não podia passar na passarela, já tava lá na rotatória. Depois da passarela, a água chegando. Passei com água pra cintura, o pessoal não deixava passar, eu passei pela ponte, tava tremendo a ponte, fui pra casa, vibrando e a água subindo. Aí, quando foi 5 horas da manhã, tem um grande amigo meu aqui, conhecido por Bozó, mas é Benedito Paulo Tobias da Rocha. Eu morava ao lado da casa dele, ele acabou a cidade, acabou a nossa cidade, que eu levantei, eu vi algo estranho. Quando eu levantei, que eu vi na frente da minha casa, parecia um Pantanal, Mato Grossense. Pantanal, eu falei, meu Deus. E só que daí começou a dar umas 11 e pouco, começou, tipo assim, você via que o palmo ia subindo muito rápido. Um pedacinho das janelinhas, da janela da frente, os degrauzinhos assim na janela, ia subindo muito rápido, muito rápido. E os meninos do bote passando, ainda falando, assim, pode ficar indo sossegado que tá de boa, tá de boa. Quando deu, assim, acho que 2 horas da manhã, os meninos do bote falaram assim, pode vir, porque agora não tem mais. E quando a gente começou a escutar muito barulho de casas caindo. Vinha aquele... Quando ocorreu a enchente, a gente perdeu a identidade, né? Eu me senti assim, ficamos sem identidade, né? Aí a gente, o ato de ser católico, né? Devoto, São Luís, quando caiu a igreja, eu me sentei e falei assim, caiu a igreja, vai cair o resto, filho. Vai chegar aqui, a gente, né, a gente viu no máximo aqui na rua, quando viu tava 7, 8 metros acima do coreto, né, no nível do coreto. Aí a gente falou, agora não vai parar mais, né, vai chegar até sumir todo mundo, porque a gente tinha uma proteção na igreja. Quando foi embora a igreja, a gente falou assim, eu particularmente falei, caiu tudo. Quando abaixou, que viu que estava limpo, a gente falou, eu falei, eu vou fazer uma parte, eu vou me esconder, vou ficar sem fazer barba e cabelo enquanto a cidade não erguer, a igreja não ficar pronta. E foram mais de 4 anos. Aquele barulhão que a gente não sabia de onde que era, e as casas já estavam começando a cair. Daí fora que os meninos do bote passavam, assim, agora entra, vamos sair um pouco mais por causa das crianças, que a gente estava com as duas, que tinha 2 crianças aqui, uma de 2 e uma de quase 2 meses. Daí nós saímos primeiro com as crianças e os adultos ficaram. Só que nessa água não estava nem aqui ainda, só que nós tivemos que sair pelo outro lado, pular a sacada. Daí saímos, daí logo depois saiu minha mãe com a minha tia, daí ficou só os homens aqui dentro da casa. A enchente na cabeça do luizense foi tipo assim, não é bem assim, né? Não é bem assim, é uma fase que
que acontece. E quando a gente fala em enchente, até muda até o jeito de ser de cada um, porque foi um real que aconteceu dentro da cidade e dentro de cada um, porque ficamos quase 14 metros, né? 13 metros e 40 centímetros embaixo d'água por 3 dias, né? Então cada cidadão luizense tem um pedaço dessa enchente dentro de cada um, né? Então a gente fez história e vai continuar durante, eu espero nunca ver, que eu não queria ter visto, e espero que eu vá embora e não veja também aquilo que passou em São Luís, né? Eu chorava muito na hora de entrar no bote, de medo do bote. E ele sempre com uma palavra de carinho, sabe? Nossa, muito, muito. Foi muito lindo. Meus netos. Ela estava aqui? Ela era pequenininha. Sua avó tá contando do dia que o bote... Você lembra, filha? Você lembra disso? Não, não lembro de nada. No meio da igreja caindo? Não, Não esqueceu? não. Que bom, graças a Deus. Bom, Ela falou muito tempo. ela ficou muito tempo. Ficou. Quase perdemos. Ela lembra, mas ela evita de falar. Acho que para ela foi um trauma, né? E a mãe chorava muito. Então eu acho que aquilo lá marcou. E ela prefere não falar. O rafting começou em São Luís do Paraitinga em 1996. Eu vim para cá por conta de uma guinada que eu tive na vida, por conta de uma meningite. Eu trabalhei muito tempo com aviação. Eu nasci nesse meio, eu me desenvolvi nesse meio. Grande parte de tudo que eu sei que aprendi, a parte de norma, de segurança, uma série de coisas que me levaram para frente foi por causa da aviação. E o último contato meu da aviação foi na Nova Zelândia, que eu fui para o Mundial de Planadores, representando o Brasil na parte de terra. A gente foi só ser observador. E lá eu conheci uma das maiores empresas de rafting do mundo, a Raging Thunder. Lá tive contato assim, com esse rafting comercial de verdade. E na volta ficou isso na cabeça, né? Essa coisa na cabeça. E aí a gente acabou encontrando um pessoal de São Paulo que queria montar uma empresa de rafting, com 2 empresas de turismo de aventura, que vieram investir no início e eu vim para ajudar a montar. E depois de 2 anos eles foram embora e me deixaram, eu comprei a empresa e fiquei e estou aqui há 20 anos. Eu descia já o Rio de Boia com o pessoal do rafting e entrava no bote ali, brincando. Aí eu me recordo que houve um campeonato de rafting, olha que loucura. Aí fizemos um treinamento em Ubatuba e ninguém pôde ir, me convidaram para fazer parte da equipe. Mas eu não sabia nada, eu morria de medo. Algumas corredeiras que eu me lembro quando o bote chegava, eu descia de boia, mas não descia de bote, tinha medo de boia. O bote é muito mais seguro, né? O meu primeiro contato com o rafting foi em 1999, através de um amigo que começou a praticar. E aí ele me fez um convite para fazer uma descida com ele, comercial. E aí eu fui, fiz a descida, gostei, acabei me interessando pela área do instrutor, como poderia ser feito um curso, né, na época. Eu fiz um curso de instrutor de rafting e de lá para cá eu vim praticando mais o rafting, vim me aperfeiçoando e através dos anos eu fui conhecendo outros rios, fazendo outros cursos e surgiu também o interesse pelo caiaque, né? O caiaque de águas brancas, onde foi uma nova oportunidade para mim, um novo desafio. E desde lá para cá, de 99, eu venho praticando esse esporte, conhecendo outros rios pelo Brasil. Bom, hoje eu fiz uma performance, seria, né, assim que o povo fala, vestido de barro, para retratar um pouquinho o caboclo, o ser, lá o ermitão, aquele ser que começou tudo isso, que veio lá da terra, que vivia assustado com tudo que acontecia e respeitava tudo. Mas ele vivia não tão só, mas era pouco. E com o crescimento do ser humano, foi indo desordenadamente. Hoje tem casas, se cortam e vão para um lado, constroem prédios, acabam cortando os caminhos, desviando o leito do rio para outros lugares. Então, eu fiz isso e fiquei em silêncio, até quando eu cheguei na minha casa. A bandeira do divino vai até a casa deles. Então, isso aí é a renovação. Após a enchente, nós tivemos uma renovação também religiosa, acrescentado mais a fé do povo.
Muita gente que mudou. Mudou o modo de tratar, mudou o modo de pensar, sabe? Porque eu acho que na realidade a gente não é nada nesse mundo. Porque a gente veio para ajudar, certo? Como os meninos fizeram com a gente. Então, eu acho que tem muita gente que mudou muito para melhor. Na realidade, a gente está vivendo num mundo hoje que está faltando um pouquinho de comungar, ser comum, das pessoas comungarem as coisas, certo? Então eu acho que esse compartilhar, o fato de eu ter que mudar a minha vida, ter vindo para cá, feito tudo isso e compartilhar tudo que eu aprendi com essas pessoas e essas pessoas poderem ter usado isso para compartilhar com outras pessoas, seja de qual modo fosse, para mim isso já é bacana, já pago, isso já está bacana. Mas depois da enchente, quantos amigas que morreram? Decepção, de tristeza, apareceu câncer. Câncer foi o que mais apareceu aqui na cidade depois da enchente. Uns 6 meses depois da enchente. Eles levaram a gente foi para Taubaté, veio o ônibus, carregou a gente e levou para Taubaté. Daí, quando chegou lá, dois doentes daqui morreram, um ficou muito abalado e o outro também ficou muito abalado, ficou doente, porque ele tinha tartaruga aqui e não lembrou de pegar a tartaruga, e a tartaruga morreu, né? Afogada, coitada. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? São Luís é uma cidade pequena, aí você vem para uma cidade, com uma atividade que ninguém nunca viu na vida. Aí as primeiras pessoas que vão vir para sua atividade são aqueles garotos que normalmente são os adolescentes bagunceiros da cidade, aquela turma que realmente está sempre, o filho do fulano, aquele lá não vai para frente e tudo mais. Imagina toda essa situação. E aí você é uma pessoa que veio de fora para atividade, para trazer atividade. Aí começa a ir com as pessoas para o Rio e voltar à tarde. Então é a chamada, meu pai fala muito, de minhoca na cabeça, né? É uma cidade pequena, preconceituosa, que tem as suas coisas, né? Ali todo mundo olhando pelo canto da janela, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo, a quem que é. Tanto que eu cheguei em São Luís, a primeira, aquele cara que trouxe o raft, aí quem é? Aquele cara que tá aí, o João, como é que é? O João do raft. Aí ficou o João do raft, hoje eu sou conhecido como João do raft. Meu pseudônimo hoje é João do raft, entendeu? E nesse momento então nós passamos aquele pessoal que ia fumar maconha no Rio, né? Que é isso que falavam da gente. Num outro momento, um momento que a gente teve uma enchente e que aí teve esse momento que a gente teve que contingenciar uma série de coisas que estavam acontecendo. A Defesa Civil, a Prefeitura, a Defesa Civil estavam no momento, não tinham como fazer mais nada. Tínhamos nós, que conhecíamos toda a técnica que a gente aprende no Rio, certo? E a gente aplicou tudo isso naquele momento para poder fazer um resgate das pessoas. O que nós fizemos foi nada mais, nada menos que fazer o mesmo tipo de trabalho que a gente faz aqui no Rio, a gente fez na cidade e foi ajudar as pessoas no momento em que as pessoas aqui não acreditavam que a água ia chegar no nível que chegou. Antigamente, até entre os próprios instrutores das empresas, a visão que a gente tinha relacionada às pessoas da cidade é que eles enxergavam o rafting como um esporte de pessoas que não tinham o que fazer, que ia descer o rio por curtição, por bagunça, né? E quando ocorreu a enchente, essas pessoas passaram a ter contato diretamente com os instrutores, com os equipamentos, e ali sim eles puderam ver o quanto o nosso trabalho ele era sério, o equipamento que a gente utilizava, a maneira como era abordada as pessoas, a maneira como a gente conduzia o bote, como era efetuado o resgate. A partir dali eles tiveram uma real noção do que realmente era o nosso trabalho e o que era o esporte, né? O que o rafting representava e a importância dele que ele tinha para a cidade. Exatamente nesse lugar, uma banda aqui no Coreto, todo mundo se divertindo, aquele astral, aquela carnaval e batuque, trombeta, todo mundo champanhe, roupa nova e tudo mais. E eu também, né, tomando champanhe, daquele jeito, tridimensional. Daí deu umas 5 horas da manhã, já estava o boato que o rio estava subindo, mas isso acontece no dia 31. Já era dia 1º, mas madrugada do dia 31 para o dia 1º, estava acabando a festa aqui. Só que a gente já sabe que o rio sobe mesmo.
São Luís é um lugar que, se for estudar mesmo, eu acho que eles vão definir aqui como zona de alagamento, porque é uma parte mais baixa, né? E o rio ele sobe, não tem jeito, ele vem tomar conta. E esse é um processo ecológico dele que é fundamental para a dispersão de semente nas suas margens, por exemplo, né? E daí eu fui embora, dormi umas 2 horas, daí uma amiga minha me ligou pedindo ajuda para levantar os móveis da casa dela. Daí eu fui levantando móveis, depois fui numa loja, umas 9h30 da manhã, eu vim comprar pão, mas eu já vim de caiaque, eu já estava com água, né, já perto da padaria. Aí eu encontrei a prefeita e o dono da empresa que eu trabalhava, o Guto. Daí eles falaram, ó, há uma família lá na Várzea dos Passarinhos, que é o bairro mais baixo de São Luís, né, que precisa de ajuda. Aí eu fui pra lá, aí cheguei lá, era o seu Pedro, a esposa e o violão. Daí fiz o resgate do seu Pedro, só que eu não parei, cara. Eu fui passar a virada do ano em Ubatuba, eu estava lá, e aí de repente meu primo começou a me mandar umas fotos por celular do nível do rio, e até então para mim era uma coisa normal, e a partir do momento que ele começou a me enviar novas fotos, eu vi o rio chegando num nível no qual eu nunca havia visto antes, aquilo passou a me incomodar. Por volta de umas 2 horas da tarde, logo quando eu acabei de chegar na cidade, 15 minutos depois, uma ponte que tem na rodovia, ela caiu e dificultou o acesso de quem estava no litoral retornar para São Luís ou para Taubaté, São José. E a partir daí eu cheguei na casa dos meus pais, ajudei eles a levantarem alguns móveis, coloquei o meu equipamento, e a partir dali a cidade ela já estava começando a ser inundada, num certo ponto que eu nunca havia visto antes. Comecei a ajudar os moradores a partir das 2 horas da tarde. A gente já iniciou alguns resgates de algumas famílias que moravam mais próximas ao rio e começou os trabalhos. A partir de umas 5, 6 horas da tarde, o rio já atingiu um nível o qual eu nunca tinha visto antes, há 15 anos atrás, um nível altíssimo. E desde ali então ele só foi subindo, 6, 7 horas da noite, cada vez mais subindo mais. Retornei para a cidade mais ou menos umas 2 horas da manhã. Quando eu retornei para a cidade, os casarões de 12 metros de altura, a água estava batendo no telhado. Foi aí que eu lembrei dos meus pais, no qual eu havia deixado eles na parte de cima da minha casa. E aí eu peguei o bote, fui remando até o meu bairro. Quando eu entrei no bairro, só estava aparecendo os telhados das casas do meu bairro. E aí eu pensei comigo, bom, acho que os meus pais morreram afogados, né? Porque não tinha ninguém lá, estava tudo escuro. Foi então quando eu subi no telhado, comecei a destelhar as telhas, chamando por eles. Depois de uns 10 minutos saiu uma pessoa do alto do morro, de um telhado lá de uma casa. Disseram que havia sido retirados meus pais. Porém, eu não sabia para onde eles haviam sido levados. Eu fiquei 2 dias sem ter contato com eles. E depois desse horário, das 2 horas da manhã, a gente varou a madrugada inteira, remando e resgatando mais famílias que estavam ilhadas em algumas casas próximas ao rio. E foram diversos resgates no qual a gente fez. Eu me lembro do Joãozinho, uns 3 aninhos de idade, desesperado, cara. Daí ele tava no colo da mãe dele, eu peguei do colo da mãe dele, coloquei no meu, ele me abraçou, me chorando assim. E as irmãzinhas dele, a Júlia, tudo quietinha, né? Aí eu comecei a cantar aquela musiquinha. Quem me ensinou a nadar foi marinheiro, foi o peixinho. Daí as menininhas começaram a cantar, acalmou o João. Só que daí eu não remava, eu só dava o comando. Frente, frente, parou, direita, ré. Frente, 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 parou. Esquerda, ré, devagar, parou. Frente, 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 frente. Frente, frente. De lado não. Piso. Aê. 1, 2, 3. E além das vítimas que a gente salvou, teve um dia que foi dedicado especificamente para os animais, para gato, cachorro, que também ficaram perdidos nessas casas, estavam morrendo afogados dentro de banheiros, de quartos, de cômodos das casas, né? 10h30 da manhã, a galera começou a sair para fazer resgate dos cães, porque, pô, passava em lugar, cara, que eu vi cachorro pendurado no fio, morto, cara. E você tava assim indo fazer o resgate de alguma casa, que você sabia que haviam pessoas lá, e você ouvia o cachorro latindo, cara. E você vai salvar o cachorro, a família, não dava pra você. Era o tempo. Ah, mas dava? Daria. Mas e se você vai ali, a casa cai? Então trabalhamos com prioridade. Mas no outro dia, da mesma forma que nós nos comprometemos com as pessoas,
Fomos atrás dos cachorrinhos, atrás de... Até engraçado, a pessoa pedia para resgatar. Pô, resgatamos um coelho, cachorro, gato. Foi muito lindo da parte deles. E esses meninos merecem a honra o mérito. Se não é eles, abaixo de Deus, nós tínhamos morrido. Aí os meninos pegaram as boias deles, salvaram todo mundo. Tiraram todo mundo já de sobrado, que a turma subiu, né? Não tinha mais como subir, eles foram com os botes, tiraram todo mundo. Animais de estimação que dava para eles salvar, eles salvaram. Realmente, eles foram anjos. Anjos de São Luís. Não morreu ninguém. Nossa história ficou ali, né, na enchente, foi levada ali. Os álbuns de fotografias, recordações, tudo ali foi carregado com o rio, né? Mesmo sem nada ainda sou feliz, morando aqui neste lugar. O mundo é grande, toda a gente diz, limpe os olhos, dê risada, não precisa mais chorar. Tudo aquilo que você se preparou para a sua vida inteira foi necessário naquela noite? Então, é uma coisa que a gente vê depois. Por que eu estou aqui? Por que aconteceu toda essa tragédia? A gente foi, resgatou as pessoas, aconteceu todo esse processo, tudo saiu bem, tudo aconteceu legal. Aí você olha para 20 anos para trás e você vê, realmente, então, se o rafting não tivesse aqui, vamos dizer que não tivesse empresa de rafting na cidade, não tivesse nada, o que teria acontecido? Certo? Qual seria o cenário? Qual seria esse cenário? Então é interessante, é engraçado. Eu acredito muito nessa coisa da evolução, que a gente vem para esse planeta para evoluir. Ou seja, uma série de coisas foram preparadas, eu me preparei para uma série de coisas, eu estava numa condição, tive que sair, vim para cá, aprendi um monte de coisa, treinei capacitei, ajudei a treinar e capacitar muitas outras pessoas e no final das contas eu estava aqui nesse momento para ajudar. Eu acho que eu tinha que estar aqui, era o momento, eu tinha que estar aqui. Poderia não existir um rio para ser remado, poderia não ter equipe de rafting, poderia não ter remador, como São Luís virou geração que todo mundo sabe remar, pelo rafting, por curso, por competição. Então quando deu a enchente, parece que estava todo mundo, podia estar todo mundo em Ubatuba, os botes podiam estar emprestados a outra cidade, não, estava aqui, esperando essa enchente. E quando isso aconteceu, os meninos chegou e abraçou. Eu tenho uma tia de 86 anos que ela disse que eu fui preparado por Deus para ajudar nessa catástrofe, né, que aconteceu. Eu acredito que todo o conhecimento que eu adquiri em todos esses anos, a experiência trabalhando lá fora, em outras cidades, foi fundamental e me ajudou muito assim para colaborar com os resgates, né? Você realmente vê se você sabe fazer alguma coisa ou não quando você é desafiado para aquela experiência, certo? Uma vez eu vi um filme, no filme o cara tava fazendo o sinal da cruz e comendo um pêssego depois, aí o cara perguntou, né, um outro cara meio ateu perguntou, por que você está fazendo isso? Aí um outro cara falou assim, olha, eu vi um filme outro dia que estava falando o seguinte, que dois caras foram lutar e chegou no ringue e o cara fez o sinal da cruz, aí o cara tinha um padre do lado, o cara perguntou, o que significa aquilo? Fala assim, se o cara não sabe lutar, que não significa nada. Bom, a natureza, ela que nos colocou aqui, como está colocando você atrás dessa câmera, né? Também para fazer isso. Se nos colocou aqui, né? A natureza tem o universo conspira ao favor de todos nós. Não estamos aqui por acaso. Ou estamos.